A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Hoje nós vamos meditar no Salmo 23, o Salmo de Davi. Está escrito assim no versículo 1 e 2: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Eu penso que Davi, ao escrever esse salmo, inspirou-se na sua vida como pastor de ovelhas. Ele levava as ovelhas para as pastagens e depois, à tarde, devolvia para o aprisco, para o lugar de descanso. E Davi protegia as suas ovelhas, era uma pessoa zelosa. Certamente Davi, pensando na sua vida como pastor de ovelhas, ele fez uma metáfora no versículo 1 e 2, uma comparação, comparando Deus ao pastor de ovelhas. E de fato, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor que cuida de cada um de nós. No versículo 1 que está: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando as coisas vão bem, que há emprego, que há dinheiro, que há saúde, a escola, e não falta nada para uma família, fica fácil da família ler esse versículo e ficar no conforto e ler: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Mas quando as coisas começam a acontecer, o contrário, que vem uma crise, que começa a faltar dinheiro, começa a faltar o mantimento, começa a faltar as coisas, fica mais pesado, o mais difícil para a pessoa entender: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pois bem, de fato, Deus é o pastor. Ele cuida de nós. Ele nos dá a saúde, nos dá a vida, nos dá todas as condições para a nossa sobrevivência. E esse versículo não quer dizer que Deus vai dar para nós riqueza, que vai dar para nós muitas coisas para a gente cuidar, enriquecimento. Não é bem assim. A Bíblia diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Não vai faltar o alimento. E se faltar, Deus abre portas e faz o encaminhamento desse alimento. Não quer dizer também que seja alimento em abundância, mas pode ser o feijão, o arroz, a farinha, a rapadura. Pode ser o feijão, o arroz e o macarrão, ou simplesmente o feijão e o arroz, uma verdura aqui e ali. E a pessoa vai passando por essa fase difícil, que nós podemos entender aqui como deserto. E o deserto é um lugar de produzir forças, deixar a pessoa mais determinada, com mais foco. No deserto não tem flores. No deserto você praticamente não vai encontrar água, os mananciais estão mais distantes. No deserto não tem sombra, o deserto é difícil. Mas o deserto gera muita resistência. E a pessoa torna-se mais forte, capaz de passar por pequenos desertos sem perceber, porque está acostumado com a grande retirada. E aqui, retornando, quando há abastança numa família, ele lê com facilidade esse versículo: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Ele tem fé, a fé dele está ativa, e trazendo a definição de fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Parte 1. Parte 2. E a certeza das coisas que não vemos.
ou a certeza das coisas que se não veem. Quando a pessoa está abastecida, ele está no primeiro degrau da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A pessoa faz um bom planejamento. A pessoa vai para o mercado, consegue trabalho, traz o mantimento para casa. E ele sabe que as condições são favoráveis. Então ele está firmado no primeiro degrau da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ele sabe fazer um cálculo, sabe planejar, sabe aonde buscar. Mas quando falta o alimento e falta o mantimento na casa de uma pessoa, de um pai de família, que ele vê o seu filho pedir um pão e não tem, não é fácil isso. Ele precisa subir mais um pouco para o segundo degrau da fé. E a certeza das coisas que não vemos. Oh, coisa linda. Deus, Ele é o Senhor que traz a existência nossa, aquilo que não existe para nós, mas para Ele existe. E Ele é capaz de trazer à existência aquilo que nós não vemos. Nós chamamos de milagre. São as ações de Deus. E todo mundo passa um pouco pelo deserto. Se não for financeiro, é saúde. Se não for saúde nem financeiro, é solidão. Alguma coisa aparece na vida da gente, para que a gente possa subir ao segundo degrau da fé e a certeza das coisas que não se vê. Nós podemos trazer aqui uma reflexão com o profeta Elias. Veja que coisa maravilhosa. O profeta Elias, na caminhada dele, um homem que não tinha bens, não tinha negócios, o negócio dele era com Deus. Ele era apaixonado por Deus. E ele fazia a obra do Senhor, foi escolhido e aceitou. E ele, ausentando-se da presença do rei Acabe, Deus disse para ele: olha, levanta, Elias, vai a Sarepta. Preste atenção a isso. Que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Grave aí, mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, mulher. Olha aí, a fé, não é? Vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor. Aí Deus apresentou-se naquele deserto, na dificuldade daquela mulher. Deus de Israel. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou,
e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. É um milagre. E milagre acontece. Quando não esperamos, acontece o milagre. E quando a pessoa está em situação difícil, normalmente acontece a providência de Deus. Mas para isso é necessário confiar no Senhor. É necessário ativar nossa memória e reconhecer que Ele é Deus e que está presente. Ele é o Deus presente. A Bíblia diz que Ele é Deus onipresente, onipotente e onisciente. Nós vamos agora trazer um recurso da matemática, um plano cartesiano, para explicar quantitativamente e para entendermos a evolução da nossa fé ou a recaída dela e as providências que deveremos tomar para estarmos bem. Nós temos aí, vocês estão vendo, o primeiro quadrante, que nós vamos falar, primeiro ambiente. Nós temos na reta superior números positivos de 1 a 5. E na reta horizontal direita, números também positivos de 1 a 5. Você observa que são números positivos. Então, trazendo a soma para esse ambiente, cabe somente a soma, não cabe a subtração. Se você somar 1, mais 1 dá 2. Se você somar mais 2 da vertical, mais 2 da horizontal, dá 4. Se você somar 3 da vertical, com 3 da horizontal, dá 6. Ele evolui. Ele aumenta. Esse número vai aumentando. E assim é a nossa fé. Precisa de uma consistência emocional, uma consistência de conhecimento e uma consistência espiritual. Aqui o medo é minimizado, a vulnerabilidade também. O medo não é totalmente dissipado, porque o medo faz parte, e a vulnerabilidade também faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida. O medo, quando ele se excede, ele paralisa a pessoa, ou leva à fuga, ou leva ao enfrentamento. O medo serve para isso, para nos levar ao encorajamento. A vulnerabilidade da mesma forma. Mas nesse quadrante, nesse ambiente, o medo e a vulnerabilidade estão minimizados. Não afeta a pessoa. E ele exerce a fé com coragem. E é capaz de dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Embora não tenha nada na frente dele. Ah, meu Deus, isto aí expressa a fé da pessoa, a convicção. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz também que a fé, que a oração, a Bíblia diz que a oração pode muito em seus efeitos. Por isso nós precisamos orar. E a Bíblia não falha, nós falhamos, mas ela não. E quando nós nos tornamos vulneráveis, que deixamos o medo exceder, nós temos uma facilidade de migrar para o segundo quadrante. Observe aí, que na reta vertical superior tem os números positivos, e na reta horizontal da esquerda tem números negativos. Vamos entender aqui que nesse ambiente a pessoa uma hora acredita e outra hora desacredita. Será dúvida, o ambiente da dúvida. E esse segundo quadrante, ou segundo ambiente, não agrada a Deus. A gente vai, mas não vai, dá um passo para frente, outro para trás. E a nossa fé não funciona. Aí vem a desmotivação, vem o conflito na memória.
e a pessoa não entende, pede ajuda. E é preciso que ajude a uma pessoa que está nessa situação, nesse ambiente, para que ela possa retornar para o primeiro quadrante. Mas existe uma possibilidade muito forte de a pessoa que está no segundo quadrante migrar para o terceiro quadrante. Esse terceiro quadrante, ou terceiro estágio da fé, ele é o pior estágio que tem. Porque observe que na reta vertical inferior só tem número negativo. E na reta horizontal da esquerda só tem número negativo. Fazendo o oposto do quadrante 1, se você somar menos 1 com menos 1, dá menos 2, aumenta para menos. Se você somar menos 2 com menos 2, dá menos 4, aumenta para menos. E se você somar menos 3 com menos 3, dá menos 6, aumenta para menos, piora. Não é? E esse ambiente é o ambiente que gera baixa autoestima, também a descrença, o desânimo, o sentimento de fracasso, de pessimismo, de timidez e de fofoca. A pessoa não avança. Existe uma barreira muito grande, a distância do quadrante 3 para o quadrante 1, que é o oposto. E aí a pessoa começa a entrar, talvez em estado de depressão, e pode até evoluir para desejo de suicídio. Tem muita gente que faz isso. Ele está no quadrante 3, o pior quadrante, pior ambiente, pior estágio da fé de uma pessoa. É esse quadrante 3, quando tudo é negativo. Mas como Deus é misericordioso e Ele opera na vida das pessoas, e Ele ama tanto aquele que está otimizado como aquele que está desanimado, Ele está atento àquele que está desanimado e Ele começa a trabalhar. E a pessoa, por referência de alguém, referência possivelmente de uma pessoa que deu a ele uma palavra positiva, uma palavra de ânimo, ele se lembra daquilo, e como a nossa memória é muito extraordinária, e Deus fez assim, ele busca uma forma de se resgatar, e ele começa a migrar, começa a sair dessa situação, percebe que o ambiente não é para ele, porque é muito ruim, e ele migra para o quarto quadrante, ou o quarto ambiente, ou o quarto estágio da fé, que a reta vertical inferior é negativa, e a reta horizontal da direita é positiva. Já não está tão ruim. Como ele herdou sentimentos de que deveria ser totalmente derrotado estando no quadrante anterior, que é o quadrante 3, ele começa a positivar, ele começa a reagir. Os medos do quadrante 3 fez com que ele reagisse. A vulnerabilidade do quadrante 3 fez com que ele reagisse, e ele migrou para o quadrante 4. E ali ele ora crê, ora não crê, ora crê, ora não crê. Mas Deus é bom. Deus ajuda o oprimido, aquele que está em situação assim. Eu quero dizer para você que o oprimido não é somente aquela pessoa que tem baixo poder aquisitivo, ou quase não possui nada. O oprimido pode ser um rico, um nobre, que está em estado de depressão, não sabe administrar as suas emoções. E no quarto quadrante, essa pessoa começa a otimizar, melhorar os seus sentimentos, começa a abrir a sua visão, começa a buscar referência em outras pessoas e retorna ao primeiro quadrante. E é exatamente aqui que o medo dele é minimizado, a vulnerabilidade também, e ele começa a retomar a sua vida, e ele pode dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque ele está aqui, irmãos, com a fé ativa, e a fé gera esperança, ele sempre espera. Tem uma palavrinha, uma frase, um ditado popular, que diz que quem espera alcança, trazendo para a fé produz esperança, esperando no Senhor a ajuda e as providências de Deus.
Deitar-me faz em pastos verdejantes ou verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Isto quer dizer que a pessoa mesmo em estado de degradação, numa situação difícil, quando ele recorre ao primeiro estágio da fé, que eu aponto aqui no quadrante 1, ele sabe que Deus vai cuidar dele e que vai dar para ele todos os suprimentos para suprir as suas necessidades. E ele sabe que Deus vai mais adiante com ele. Ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso é um ambiente de paz. Isso aqui simboliza a paz que ele acredita que Deus dá. E quem tem fé em Deus, mesmo que venha a ventania, mesmo que venha a dificuldade, quando ele confia no Senhor, coloca a sua fé em Deus, ele tem paz em meio à tribulação. Para ilustrar o que eu acabei de dizer, uma vez um homem disse: eu preciso de 3 artistas plásticos. Eu preciso que um desenhe um ambiente de paz e use a sua criatividade. O segundo também um ambiente de paz e use a sua criatividade. E o terceiro um ambiente de paz e use a sua criatividade. E o primeiro artista chegou, desenhou um rio muito lindo, árvores frondosas e pássaros voando, um ambiente de paz. O outro desenhou uma linda montanha, com muitas árvores e flores, e apresentou esse quadro também ao homem que queria um quadro que representasse a paz para poder comprar. E o terceiro chegou com um quadro num penhasco, uma grande ventania e uma rocha. No topo da rocha tinha uma ave, um pássaro, com um ninho e os pássaros pequenininhos, os filhotes ali naquele ninho. E a ventania estava derrubando tudo, mas aquela rocha sustentava e protegia aquela ave. E a ave ficou lá, em paz. Quando o terceiro artista chegou e apresentou o quadro, aquele homem disse: eu quero esse quadro. Aí perguntaram: mas por que o meu quadro é tão lindo? O outro: meu quadro traz muita paz. Disse: mas não é essa paz que eu preciso. Eu preciso a paz que quando uma pessoa está em risco, que está em dificuldade, ele confia numa rocha. E a rocha aqui representava Jesus. E a rocha não deixava a ventania levar os pássaros nem destruir aqueles pássaros. Que coisa linda, né? Uma ilustração que me tocou muito. Esse terceiro quadro é o que simboliza, representa: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus refrigera e faz passar por veredas. Veredas é um caminho estreito. Andei muito lá no Nordeste brasileiro. Aquelas veredas requeria de mim equilíbrio e habilidade para passar ali. E Deus muitas vezes permite que a gente passe por momentos difíceis, seja de financeiro ou de saúde, de alguma coisa, para trabalhar em nós a nossa sensibilidade. Porque Deus, através do Espírito Santo, trabalha na nossa sensibilidade. Se houver rigidez, o Espírito Santo respeita e não trabalha na vida da pessoa. Isso por quê? Por amor do nome dele, ou seja, pelo zelo que ele tem, né? E o versículo 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum,
porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O rei Davi pensou assim, disse: quem confia em Deus não tem medo do perigo. Naturalmente que é importante olhar, vigiar e falar com Deus e meditar. Mas mesmo que andasse por um ambiente desse difícil, pelo vale da sombra da morte, Davi disse que não temeria mal algum, porque Deus, o Senhor de toda existência, estaria com ele. Ele disse: porque tu estás comigo, e a tua vara, ou seja, a tua correção. Ah, meu Deus, é preciso que haja correção. Se não houver correção nas nossas vidas, de alguma forma, nós estaremos perdidos. É igual uma criança, quando está aprendendo. O pai corrige com palavras. No meu tempo, corrigir era com vara mesmo, né? Palavras e vara. Bater com aquele cipó. Mas a correção foi boa. Eu não fiquei com raiva do meu pai. Meu pai, para mim, é meu herói aqui na terra. E o rei Davi diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado é para proteger. Deus corrige e protege. E faz o encaminhamento do homem para o oásis, para um lugar de conforto, para um lugar de descanso. Deus honra a todo aquele que coloca a sua fé nele. Aquela fé que eu citei aqui, do quadrante 1, ou do ambiente número 1, ou do estágio número 1, que é o estágio principal. Deus honra as pessoas. Deus honra homens, Deus honra mulheres, Deus honra você. No versículo 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então ele tinha certeza que a bondade de Deus, a sua misericórdia e a graça dele seguiria ao rei Davi todos os dias da vida dele, da minha vida e da sua vida. A graça de Deus é o favor de Deus para nós, sem o nosso merecimento. Então Deus é bom, Deus é amoroso, e ele disse: habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou seja, na presença de Deus. Bom é estar aprendendo na escola do Senhor. A escola secular é importante, mas não em detrimento da escola de Deus, que é a escola principal que leva o homem para a vida eterna junto com o Senhor. E aqui o rei Davi conclui esse salmo, um salmo muito lindo, que nos leva a refletir nos dias de hoje, quando o mundo está apertado, os governantes não sabem o que fazer, estão com decisão em zigue-zague. Uma hora paralisa, outra hora libera, não sabe quando libera nem quando paralisa as atividades, colocando as pessoas em isolamento social. Muitas empresas preocupadas em perder muitos bens ou ir à falência. Empresas pequenas certamente já estão com muita dificuldade financeira. Pessoas com medo de perder emprego e passar fome. Esse é o sentimento. Essa situação já está começando a atingir as pessoas no seu psique, no seu psicológico. As pessoas já confundem o dia de terça com quarta, já se atrapalham um pouquinho na agenda, porque o mundo está mudando. Quando essa pandemia parar, que Deus inspirar a ciência para produzir uma vacina e medicamento para tratamento, o mundo certamente estará diferente. O mundo já está em propulsão e em encaminhamento para o mundo digital ou o mundo virtual. Já era digital, virtual, mas agora ganhou mais força.
E as relações humanas certamente sofrerá alguma alteração, penso eu. Nós não podemos perder esse contato, o contato físico, a presencialidade, não podemos perder a nossa presencialidade. Mas a comunicação digital, virtual, vai ganhar muita força no mundo, principalmente na área da educação, essa comunicação educacional. E em outras áreas que eu ainda não descortinei o meu entendimento para alcançar. O mundo será diferente. Quem sabe o mundo mais próximo, as pessoas mais em unidade. Não sei. Deus está trabalhando no nosso meio. Confie nele, porque o livramento vem da parte do Senhor. Aleluia. Deus querido, santo, poderoso. Glorifico o Senhor por este dia. Ó Deus, por essa oportunidade que tenho de levar esta mensagem às pessoas que acessarem a ela. Eu te agradeço porque o Senhor está no controle desta situação. E o Senhor nos ensinou a confiar no Senhor. O Senhor nos ensinou a depositar a confiança no Senhor. E o Senhor diz que, em meio às grandes dificuldades, o Senhor nos traz paz. É isso que nós queremos. Paz. Não é a paz desse mundo, porque esse mundo dá paz hoje, amanhã já precisa de outra paz, porque ela tem um tempo curto. A paz desse mundo se frustra por si só, mas a paz do Senhor permanece em nós para sempre. Deus querido, tome as pessoas que ainda não têm profundidade na sua palavra e ainda não tem, meu Deus, uma relação com a Bíblia, não tem o hábito de ler, ó Deus, para compreender a mensagem do Senhor às nações. Abençoe essas pessoas, dê a ela fortalecimento, entendimento, descortina a memória delas, e que o Espírito Santo venha ativar a mente e a memória de todas as pessoas desta nação, do Brasil e do mundo, porque todos somos feitos pelo Senhor, somos parte, integrantes do projeto de Deus, e o Senhor nos ama, e o Senhor nos socorre. O Senhor é o Deus que faz abundar em nós a graça e a paz. Nós te louvamos por todos os benefícios, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.